Time ridículo, jogo horrível. O Flamengo conseguiu não chutar mais do que 3 vezes a bola no gol. Esse foi o Flamengo do Tite, que passou uma semana treinando. O time que estava com raiva, o time que era revoltado com o que o Peñarol fez na saída do Maracanã, o time que foi ali treinado por muito tempo para poder jogar essa partida, o time que abandonou o Brasileirão para poder dar prioridade para as Copas. Joga esse futebol ridículo, esse futebol de merda, vocês vão me desculpar. O Flamengo não conseguiu fazer nada. Todo mundo que viu o jogo percebeu um meio de campo que estava perdido, um Arrascaeta mal na partida, um De La Cruz mal na partida, o Gerson, que depois dos 15 minutos do segundo tempo não jogou um bom futebol porque também ficou cansado. E foi isso. E foi esse o time do Flamengo. A panelinha que o Tite quer que jogue entrou em campo e não conseguiu fazer nada. E eu não estou nem falando que ele não botou o Gabigol, ele botou o Gabigol pouco bateu na bola, mas um time que não tem jogada. O time do Flamengo hoje, ele se resume basicamente a bola para o lado e o cruzamento. O que todos os outros técnicos fizeram foi a mesma coisa. E por isso que o Flamengo em 23 não ganhou nada. E é por isso que o Flamengo em 24 está muito arriscado a não ganhar nada também. O Flamengo não pode, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, apresentar esse nível de futebol. O Flamengo, vocês vão me desculpar, o Flamengo ele é eliminado pelo um fraquíssimo Peñarol, dentro da sua casa, diante do seu torcedor. Não se engane, o Flamengo não foi eliminado agora, no Uruguai, em Montevideo, não. O Flamengo consegue a pachorra, a proeza de tomar um gol dentro do seu estádio e chegar no estádio do Peñarol e correr menos risco do que correu no Maracanã. O Flamengo é hoje um time muito ruim, um time burocrático, um time que enrola, que enceba, um monte de enceradeira com a bola em campo. Esse é o time do Flamengo. O Flamengo não tem uma transição rápida, o Flamengo não tem um contra-ataque, o Flamengo não ataca bem pelas pontas, o Flamengo não ataca bem pelo meio, o Flamengo não faz bons cruzamentos, o Flamengo não chuta o gol, o Flamengo não triangula, o Flamengo não nada. Não nada, o Flamengo não faz nada decente, nada. Hoje nós tivemos a 40 minutos do segundo tempo, 40, talvez o segundo tempo inteiro, um Léo Pereira querendo bancar o armador do time, querendo bancar o lateral esquerdo, ia pro fundo, perdia a bola, dava contra-ataque. Fez 1, 2, 3, 4, 10 vezes e nada aconteceu. E aí o Tite, quando é para tirar o zagueiro, eu pensei, ele vai tirar o Léo Pereira. O Léo Pereira tá inventando muita coisa, tá dando chance pro Peñarol. Não, aí ele tira o Fabrício Bruno e bota o Davi Luiz, que é outro que adora fazer esse tipo de coisa, armação de jogadas. O Ayrton Lucas entrou e não pôde fazer o seu papel, porque lá tinha o Léo Pereira. Mas, vamos ser honestos, eu achei que o Alex Sandro jogou melhor do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não fez um bom jogo. Mas deveria ter entrado com o Wesley em vez do Varela. Deveria ter entrado com um lateral que fosse mais agudo. O Flamengo perdeu muito com a saída do Plata. Muito. O time mudou totalmente. Foi da água pro vinho. Se perdeu no momento do jogo. O Gabigol pouco tocou na bola. Mas, vou fazer uma ressalva. O único lance diferente do que nós estávamos habituados a ver, que era a bola vinha para baixo, voltava para cima, cruzamento. Vinha para baixo, voltava para cima, cruzamento. Esse foi o Flamengo, o jogo todo. O único lance com que o Flamengo conseguiu ter uma chance clara de gol, foi quando o Matheus Gonçalves fez aquele cruzamento que era na frente da área do goleiro do Peñarol e o Gabigol triscou na bola, mas não foi suficiente. E vou dizer, o Zinho comentou, várias outras pessoas comentaram, e eu preciso dizer que falta que faz o centroavante nesse time do Flamengo. O time do Flamengo perdeu várias chances hoje, porque no local onde era para estar um centroavante não tinha. Não tinha, porque são 2 jogadores de lado, um sai para cruzar e o outro fica lá do outro lado, esperando a bola atravessar a área toda. E aí quem são os centroavantes do Flamengo? Um Bruno Henrique improvisado, um Gonzalo Plata improvisado, um Arrascaeta permeando a área, mas também improvisado, e o Gabigol no banco. O jogo era para ter sido iniciado, talvez com o Gabigol, e se acaso visto que o Flamengo não conseguiu atacar o Peñarol, botava o Plata. Outra coisa, o Alcaraz não entrou em campo. Por quê?
Por que que ele não colocou o Alcaraz? O Alcaraz foi o melhor jogador do Flamengo, ele e o Matheus Gonçalves contra o Grêmio. Por que que não colocou o cara? Pagou mais de 120 milhões de reais no cara. A gente viu o Léo Ortiz jogando bom futebol? Viu, mas ele tomou amarelo. Era prejudicial pro Flamengo. Ele não poderia matar um contra-ataque, senão ele seria expulso. Tira o cara, bota o Alcaraz. O Gerson cansou depois dos 15 minutos do segundo tempo. Tira o cara, bota o Alcaraz. Não, o Tite vem com o mesmo time que foi jogar lá no Maracanã para o campeão del siglo. E o time produziu a mesma coisa, nada. O Flamengo teve 80% de posse de bola e num certo momento do jogo, eu acho que até uns 80, talvez 75 minutos do segundo tempo, a transmissão mostrou, não tinha chutado mais de 2 vezes no gol. O Flamengo com 80% de posse de bola, aos 30 minutos do segundo tempo, tinha chutado uma bola no gol. Uma bola. Ao mesmo tempo, o Penharol, com 20% de posse de bola, tinha chutado essa mesma uma bola no gol. O time do Flamengo não cria, o time do Flamengo não cria risco, não tem jogada, não tem repertório. O time do Flamengo é um bando de jogadores bons, que não tem uma unidade, que não tem um time, que não se conversam, que não tem entrosamento e que não conseguem jogar. Não conseguem jogar. Deu para ver nitidamente que Arrascaeta, Gerson e De La Cruz sentiram o cansaço do jogo. Deu para ver nitidamente. Eles estavam cansadíssimos e não conseguiam jogar. Não deu. O final do jogo do Flamengo foi sem meio campo, porque os 3 estavam podres. E aí eu te falo, a culpa de quem? Tem a culpa técnica do Tite, mas quem treina o time do Flamengo, quem faz o treino, é o filho do Tite. E não era para ser, era para ser o Tite. Cadê o preparador físico para explicar isso agora? Que o time morreu, que o time não aguentou segurar o jogo. Cadê? Isso que não dá para entender. Não dá para entender. O time do Tite é um time ridículo que normalmente a armação das jogadas passa pelos zagueiros. Sim, a gente viu Léo Ortiz, que é zagueiro. A gente viu Fabrício Bruno, que é zagueiro. A gente viu Léo Pereira, que é zagueiro. E no final do jogo a gente viu Davi Luiz, que é zagueiro, armando jogada. Porra, então vende o Arrascaeta, então vende o De La Cruz, então vende o Gerson, vende todo mundo. Alcaraz vai embora. Vende, cara. Porque não faz sentido se você tem esses caras do banco, você não colocar pra jogar. É a mesma coisa que você pegar a seleção brasileira com o Neymar, com o Paquetá, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com a... Não posso falar, mas você entendeu. E botar, sei lá, o Danilo pra criar jogada. É a mesma coisa que você colocar, sei lá, o Arana pra criar jogada. Não são esses caras. O Flamengo tem o elenco mais caro da América do Sul. E ano passado foi eliminado por um Olímpia ridículo, com 3 gols de cabeça. E hoje foi eliminado sem fazer nada. Nada! O Flamengo jogou de pantufa, gurizada. O Flamengo não fez nada, não bateu nada. O Flamengo não criou risco. Botasse um copo d'água no meio do gol do Penharol, hoje talvez tivesse o jogo acabado em 0-0. E é isso. Esse é o futebol ridículo do Tite. Essa é a equipe horrorosa que ele projeta. E ele não tem o DNA de técnico do Flamengo. Ele não sabe treinar o Flamengo. Ele não tem aí o interesse de ser um técnico agressivo. Vocês vão me desculpar, ele não é agressivo. Ele é pragmático. Ele é burocrático. Ele é enrolado. Ele é ruim. Ele é ruim. Assim como ele pegou a seleção brasileira e colocou no limbo, e a gente está vendo agora, a M que está a seleção brasileira, desse mesmo jeito está o Flamengo. Eu te pergunto, seja honesto aqui comigo, qual a diferença, a melhor diferença do Sampaoli pro Tite ou do Tite pro Sampaoli? Dá no mesmo. Os dois eliminados, os dois não vão ganhar o Brasileirão e estão ali na Copa do Brasil. O Sampaoli, pelo menos, chegou na final e perdeu pro São Paulo. Vamos ver se o Tite pelo menos consegue passar do Corinthians. Bom, eu espero, honestamente, eu não desejo mal para ninguém, mas eu espero honestamente que seja anunciada a demissão do Tite, porque não dá mais. Desculpa, não dá mais. Com esse time, jogando esse futebol, não dá. Não quero, não serve. Me desculpa, mas é isso. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com teus amigos, aciona o sininho da notificação e nos vemos no próximo vídeo. Fui.